Mas veja, há exceções. Note que o inciso 2 diz assim, perde a nacionalidade brasileira aquele que adquiriu outra nacionalidade, vírgula, salvo nos casos. Quais são os casos? Eu posso, às vezes, em duas situações, adquirir outra nacionalidade sem perder a brasileira. A regra é essa. Se eu adquirir outra nacionalidade, perco a brasileira. A regra é essa. Se eu adquirir outra, perco a brasileira. Mas existem duas exceções, onde eu adquiro outra nacionalidade e não perco a nacionalidade brasileira. Quais são as exceções? Quais seriam essas outras exceções? Bem, o primeiro caso é o de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Eu não entendi, Nelson. Bota na tela cheia, vamos para a tela cheia. Aqui, senhoras e senhores, a lei estrangeira reconhece uma nacionalidade originária. Como assim? Não entendi? É bem simples, é bem simples. Vamos imaginar o casal de italianos. Matteo e Giuliana. Matteo, italiano. Giuliana, italiana. Eles vêm para aqui para o Brasil, migram para o Brasil e aqui eles têm um filhinho, Francesco. Francesco nasceu no Brasil. Francesco nasceu no Brasil e por ter nascido no Brasil, Francesco é o quê? Pela nossa lei, pela nossa regra? É brasileiro. Mesmo filho de pais estrangeiros, nasceu no Brasil, é brasileiro. Certo? Francesco é brasileiro, mas note, a Itália adota o critério ius sanguinis. Será italiano quem for filho de italianos. Estão acompanhando? O que acontece, não raramente, o que acontece comumente é que os pais vêm para cá, tem o pirralhinho, Francesco nasce, mas os pais não levam Francesco à embaixada ou consulado italiano. A Itália não sabe do nascimento de Francesco. A Itália não sabe que Francesco é italiano. Não sabe da existência de Francesco. O que acontece? Francesco vai crescendo, se torna um adulto, ou ainda adolescente, vai ao consulado italiano e diz assim, ei, Itália, ei, consulado ou embaixada, sou filho de italianos. E pela sua lei, italiano sou. Francesco vai à Itália, ou ao consulado, ou à embaixada, e pede para que eles reconheçam uma nacionalidade originária. Francesco não está pedindo para se tornar italiano. Francesco está pedindo para que a Itália reconheça aquilo que ele já é desde o nascimento. Francesco não se tornará italiano naturalizado. Ele já é italiano nato. É como se o Brasil não pudesse ter ciúmes. Fazendo aquela analogia com a mulher ciumenta, é como se a mulher não pudesse ter ciúmes porque o marido já era casado quando ela o conheceu. Tá certo? A Itália aqui reconhece, vamos para a tela cheia, a Itália aqui reconhece, senhoras e senhores, uma nacionalidade originária. Francesco se tornará italiano nato. Italiano nato. E como se tornará italiano nato, perceba, como ele se torna italiano nato, não perde a nacionalidade brasileira. Certo? Está claro isso? Dúvidas? 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 Posso passar? É importante que se diga, vamos imaginar um exemplo meu. Eu não tenho ascendência italiana, certo? Não tenho ascendência italiana. Então imaginemos a seguinte hipótese, eu quero me tornar italiano. Vou ao consulado, entro com a papelada, tudo bonitinho, tudo lindo, maravilhoso. Mas aí, note, eu vou me tornar italiano naturalizado. No dia que eu adquirir a nacionalidade italiana, perco a nacionalidade brasileira. Minha nacionalidade italiana não é originária, é derivada. Não é italiano nato, mas sim naturalizado. Tá certo? Tá claro isso? Posso? A segunda hipótese é até melhor, mais divertida. Na segunda hipótese, a regra é adquirir outra nacionalidade, perco a brasileira. Adquirir outra nacionalidade, perco a nacionalidade brasileira. Adquirir outra nacionalidade, perco a nacionalidade brasileira.
meus amores. Mas a segunda exceção é: posso adquirir outra nacionalidade sem perder a brasileira, desde que seja nos casos de imposição. Desde que seja nos casos de imposição. Tela cheia. Imposição para, perceba, imposição para permanecer em território estrangeiro ou para exercer direitos civis. Não entendi, Nelson. Como assim? Você pediu a nacionalidade não porque quis, você sofreu uma imposição, certo? Você se naturalizou estrangeiro por imposição do país. Ou você se naturalizava para permanecer em território estrangeiro, ou estava fora. Ou você se naturalizava para exercer direitos civis, ou estava fora. Então imagine a seguinte hipótese. Imagine, senhoras e senhores, os casos dos jogadores brasileiros na Espanha. Um exemplo bem conhecido. A Espanha tem uma regrinha bem curiosa. Há uma lei espanhola que diz que só pode ser, os clubes espanhóis, essa é a lei. A lei espanhola diz que os clubes espanhóis só podem ter um número máximo de 3 jogadores de fora da comunidade europeia. Os clubes espanhóis falam que no máximo 3 jogadores podem vir de fora da comunidade europeia. Todos os outros precisam ser obrigatoriamente ou espanhóis ou da comunidade europeia. Certo? Aí a Espanha. Aí os clubes espanhóis, os grandes clubes da Espanha já estavam todos nesse limite de 3. 3 é um limite muito pequeno. Todos os clubes já batiam no teto. O Real Madrid, o Barcelona, o Valência, todos eles já tinham os 3 estrangeiros. Mas eles descobriram essa brecha na nossa Constituição. Descobriram essa questão da imposição. Qual é a brecha? Eles simulam a imposição. Eles chegam para o jogador brasileiro e dizem assim: ei, tu, bicho, olha, ou tu pedes a nacionalidade ou tá na rua. Ou tu pedes a nacionalidade espanhola, ou eu não renovo o teu contrato, não renovo o teu visto, e você está fora do país. Foi o que fizeram com Robinho, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho e tantos outros. É claro que isso é uma simulação. Eu lembro que quando o Gaúcho foi solicitado, eu me lembro que quando o Gaúcho pediu a nacionalidade espanhola, ele estava sofrendo a imposição. Ou você pede, ou está na rua. Mas, na época, Ronaldinho Gaúcho foi considerado pela segunda vez consecutiva o melhor jogador do mundo de futebol. Ninguém ia demitir Ronaldinho, cá entre nós. Ninguém ia botar Ronaldinho para fora. O camarada estava valendo ouro. O cara valia seu peso em ouro. Quem é que ia rescindir contrato por causa de uma bobagem dessa? Ninguém. Mas veja, para fins legais, foi isso que aparentou. Eu sei que ninguém ia demitir Ronaldinho. Nós sabemos. Mas para fins constitucionais e legais, foi isso que aparentou. Ele foi posto contra a parede. Gaúcho, ou você pede ou está na rua. Provavelmente chegaram para ele e disseram assim: Gaúcho, por favor, pede a nacionalidade espanhola para que a gente possa chamar outro estrangeiro. Provavelmente. E provavelmente ele disse assim: peço não, porque eu quero jogar na seleção brasileira. Não ria não. Aí explicaram para ele: não, Gaúcho, te preocupas não. A gente vai simular uma imposição. Vamos fazer por onde você sofrer imposição. Assim você adquire a espanhola sem perder a nacionalidade brasileira. Foi assim que eles fizeram. Hoje, Gaúcho é brasileiro nato e espanhol naturalizado. Veja, naturalizado. Por que ele não perdeu a nacionalidade brasileira?